Eu só fui me dar conta, então, de coisas que aconteceram na minha vida, de coisas que acontecem na minha vida há pouco tempo, né? Então, quando eu era criança, ali com 3, 4 anos, os meus pais eles se separaram. E nós somos em 4 irmãos, né, de pai e mãe. Tem mais uma irmã do meu pai com o relacionamento dele depois, né, e que é o relacionamento atual dele hoje também. Então, eles se separaram, eu era muito nova, né, era criança ainda. Então eu não lembro, né, eu não lembrava de muita coisa, né, não tinha lembranças dele em casa, não tinha lembranças até de um dos meus irmãos, né, do meu irmão não o mais velho, o segundo, né, em casa também, quando ele casou e saiu de casa, eu tinha já meus 12 anos, e eu não lembro, né, não lembrava dele em casa também. Isso era algo que sempre me incomodava, eu não sabia o porquê que eu não lembrava, eu não sabia o porquê que eu não tinha memória nenhuma, né, do meu pai, do meu irmão em casa. E aí às vezes as amigas da época, né, minha irmã e tal, comentavam algumas coisas, mas eu nunca me lembrava, eu não tinha claro do que elas estavam falando, né? Para mim algumas situações nunca tinham acontecido na minha vida. E aí eu vim trazendo, né, para minha vida adulta o que eu comecei a ver e o que eu comecei a perceber, e a história que eu comecei a contar para mim mesma, né, depois de adolescente já, né, depois dos meus 15 anos, 14, 15 anos. E para mim a minha família sempre foi muito perfeita, né? Sempre foi muito, a gente sempre foi muito unidos, todos, né? Meu pai e o meu padrasto, meu pai e o meu padrasto, a minha mãe e a minha madrasta, né? Então a gente faz festas, né? Natal e tudo mais, Ano Novo, aniversário, seja lá de quem for, e geralmente está todo mundo, né? E geralmente isso flui muito bem, né, o meu pai e a minha madrasta no mesmo local que a minha mãe e o meu padrasto, e eles se comunicam muito bem, eles conversam muito bem, eles de fato todo mundo se dá bem. Então, para mim aquilo era o suficiente para que eu achasse que a família, que foi tudo sempre muito perfeito, né, que foi tudo muito sempre o fato de eu não lembrar das coisas não teria problema nenhum, ao mesmo tempo que aquilo me incomodava, mas não me incomodava de uma maneira em que eu não soubesse encaixar as peças nas dificuldades que eu estava tendo hoje. Me incomodava pelo fato de as pessoas comentarem coisas, de acontecimentos, brincadeiras, situações, e eu não lembrar que aquilo tinha acontecido. Então era isso que me incomodava, né? Eu ainda não tinha essa visão de que coisas que aconteceram lá atrás podiam estar refletindo nos bloqueios, né, e situações que eu tenho hoje na minha vida. Então, né, isso se seguiu aí. E aí quando eu tinha 12 anos, né, o meu pai sempre foi uma pessoa que viajava muito, né, a trabalho, ele era um diretor de uma grande empresa, e por conta disso ele trabalhava muito. E ele viajava muito também. Então depois que eles se separaram, um tempo depois, ele saiu desta empresa, e aí eu já tinha os meus 11, 12 anos. E ele montou um negócio, né, para ele, uma empresa para ele, e era algo muito grandioso, né? Era algo no campo com gado leiteiro e tal, e isso foi algo que foi um projeto muito grande, foi um projeto bem ousado, né, da parte dele, e ele quis fazer o melhor no sentido de ter as melhores ferramentas, de ter, né, de ser referência mesmo. E aí, enfim, aquilo durou algum tempo, durou aí acho não sei se 3, 4 anos mais ou menos. E naquela época quando ele era diretor dessa empresa, a gente já era muito bem de vida, né? Então eu costumo dizer que meu pai esteve nos dois extremos, né? Lá em cima e lá embaixo.
porque naquela época meu pai já estava no topo, estava lá em cima, né, em relação a gente ter tudo do bom e do melhor, né, escolas particulares, apartamentos com cobertura, né, carros e tudo mais, fazendo passeios de férias, viagens, né, para hotéis maravilhosos. Então, naquela época, a gente tinha tudo que a gente queria, né? E eu, apesar de eu ser criança, eu vejo muitas fotos daquilo acontecendo e tem lembranças que eu não tenho daquela época, né? Eu não lembro. Isso era uma coisa que me incomodava muito porque eu sabia que a gente tinha feito, eu sabia que tinha sido muito legal, mas eu não lembrava. Então, e aí quando ele veio e montou esse projeto na fazenda, a ideia dele, ele sempre teve essa preocupação de deixar algo, né, para os filhos e tudo mais, para que todos estivessem seguros sempre financeiramente, né? Então, depois de um tempo, né, nessa fazenda e tudo mais, deu um problema lá com o gado, enfim, e a gente teve que largar tudo. Então, assim, questão, eu acho que de menos do que 6 meses, tava tudo, tava tudo acabado, assim, não podia ter mais nada, né? A doença, ela ficava no solo também, então a gente tinha que sair de lá. O meu pai, ele morava lá nessa fazenda, e aí ele teve que sair de lá, o gado morreu, né? Então foi assim, em questão de 6 meses, não existia mais nada, não existia mais o sonho, não existia mais as pessoas que já estavam trabalhando lá há algum tempo e que a gente já tinha criado vínculos, né, de amizade, inclusive porque as pessoas tinham que ficar lá, né, porque como vinham pessoas do interior para trabalhar lá, então as pessoas tinha dormitório para eles e tudo mais, eles acabavam ficando lá e foi se criando uma amizade também. Então, a questão, acho que de 6 meses, mais ou menos, não sei se mais do que isso ou menos, já não existia mais nada, né? Já não tinha mais as pessoas, já não tinha mais o sonho, já não tinha mais a segurança. E aí o que a gente via ali era só o meu pai arrasado, o meu pai super fracassado com o neto, super mal mesmo por ter perdido tudo. Era um sonho muito grande e em questão de 6 meses já não existia mais nada. E o que eu me lembro, assim, depois, eu não entendia, para mim eu ainda não tinha muito essa questão, né, do dinheiro e tudo mais, se era um problema ou não, porque nunca tinha faltado, né, eu nunca tinha passado por aquilo. Então eu não dava muita bola para a questão de que agora eu não sabia o que ia acontecer. Até porque como os meus pais eram separados, eu morava com a minha mãe, apesar de estar todo final de semana lá com o meu pai, porque eu amava a fazenda, eu amava estar no campo, eu amava lidar, né, com o gado e tal. Às vezes eu ajudava, eu brincava que eu ajudava, eu brincava que eu ia ser veterinária e tudo mais, ia ajudar. Então, por mais que eu gostasse daquilo, eu não fazia muita noção do que era ter perdido tudo, do que ele perdeu. E o que me doía muito era ver ele arrasado, né? O que me doía muito era ver o meu pai triste, o que doía muito era ver que ele entrou numa depressão profunda, né? Ficou doente, e era aquilo que me doía. E aí eu não entendia muito bem o porquê que ele ficava doente, o porquê que ele ficava naquela situação. Porque eu não tinha dimensão do que ele tinha perdido, né? Do que ele tinha, o que significava aquilo, o quanto de dinheiro significava aquilo. E aí, claro que com isso tudo teve comentários, né? Teve muita coisa que se espalhou de que ele foi ousado, de que ele deu passo maior que a perna, que ele arriscou demais, que não sei o quê. Então, houveram todos esses comentários. E aí a coisa foi passando, né, foi se ajustando, e ainda fica aquele sentimento, né, de nossa, perdi tudo. E aí, quando eu cheguei na minha fase
de mais adulta, né, que eu fui começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar ali com 17 anos. Hoje eu estou com 37 anos e eu não... E nesse período aí dos meus 17 até meus 37 anos, eu trabalhei em muitas empresas. Muitas empresas. Eu tô na segunda carteira, estava, né, na segunda carteira de trabalho, já preenchida porque ela já estava lotada, porque eu entrava numa empresa, primeiro que eu não sabia muito bem, né, o que eu queria fazer, então eu fui meio que fazendo assim aonde a porta estava se abrindo, aonde a oportunidade aparecia e eu estava indo para ver qual é que era, porque eu não tinha uma profissão formada na minha cabeça além daquela de veterinária, que daí tinha ido tudo por água abaixo. E para mim já não fazia mais sentido fazer uma formação em veterinária se eu não ia mais ter a fazenda, porque eu gostava era da fazenda e não da lida, né, na verdade ali com os animais e tudo mais. Só que isso eu só fui perceber também um tempão depois. Então, eu começava a trabalhar e ficava ali 1 ano, saía, 4 meses, saía. O máximo que eu fiquei em uma empresa aí foi 1 ano e 8 meses, eu acho, 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Foi esse período aí, foi o máximo que eu fiquei. E eu sempre eu achava que eu tinha sorte, né? Na época eu achava que isso era sorte, hoje eu já entendo isso melhor, que sempre antes de eu sair de uma empresa eu já estava com outro emprego garantido. Então sempre acabava que era eu que pedia demissão, né? Eu fui de fato demitida de todas essas empresas aí, eu acho que 2 vezes, em 2 empresas. Mas também já eram situações em que eu já estava causando, eu já estava fazendo coisas e eu não sabia naquela época que eu estava cocriando, né? Eu estava agindo pensando de tal forma, sofrendo de tal forma que fez com que as pessoas me demitissem, né? E eu sempre tinha aquela sensação de que agora é nessa empresa que eu vou ficar até eu me aposentar, agora eu não vou sair daqui tão cedo, é nessa aqui que eu vou me dedicar agora eu tenho que sossegar, agora eu vou baixar a cabeça e eu vou ir, e vou pra frente, vou fazer o que tiver que fazer. Só que chegava ali um tempo e eu já não aguentava mais, chegava um tempo já começava aquele sofrimento de novo, levantar de manhã para ir trabalhar já era uma dor. Tinha empresas que quando eu levantava de manhã eu já levantava chorando para ir trabalhar, eu ia no caminho chorando, eu não aguentava mais. E aí sempre acabava dando um conflito, né, na empresa, né, ou comigo ou com os meus colegas, onde aquilo fazia com que eu ficasse com mais raiva ainda do chefe, né? E geralmente era com o chefe o meu problema, né? Geralmente eu não tinha problema com os colegas, geralmente eu comprava a briga deles, geralmente eu tentava fazer de tudo para que eles ficassem bem. Então geralmente a minha briga mesmo era com os meus chefes. E sei que teve empresas que quando estava fechando os 3 meses de contrato de experiência ali, eu já estava rezando para não passar aquele contrato, né? Para que me desligassem antes, ou para que eu conseguisse já um outro emprego antes para poder sair ali quando fechasse os 3 meses, em função da burocracia toda, né, de CLT. E sei que isso foi algo que foi ficando muito pesado para mim, porque eu fui ficando sem um propósito de vida, eu fui ficando sem um rumo, eu não me sentia segura porque eu não sabia o que ia ser de mim, qual que ia ser a minha profissão. Tentei várias coisas, né? Fiz faculdade de RH, trabalhei muito tempo com departamento pessoal, com RH. Comecei uma época a fazer cursos de processamento de dados, era na época ainda, né? Que hoje é informática, enfim. Tentei fazer técnico de segurança do trabalho, tentei fazer técnico em nutrição. Me formei de fato em turismo, né, em gestão do turismo. E assim eu fui indo. Trabalhei em agências de turismo, né, cheguei a trabalhar em hotel e tudo mais. Cheguei a viajar para fora do país, né, fui para Londres, morei lá uma época, 4 meses, trabalhei em hotel lá. Mas nem lá, sendo uma coisa diferente, sendo um mundo diferente, eu não me sentia plena, não me sentia realizada. E aí isso começou a me incomodar muito. E eu não ficava nas empresas, saía, tinha sempre problema com os chefes. E aí, há 4 anos atrás,
numa dessas transições aí de uma empresa para outra, eu saí de uma empresa e me sentia muito mal, tinha vários sintomas físicos já. E aí eu descobri que eu estava com esclerose múltipla. E aí quando veio essa notícia da esclerose múltipla, o meu mundo meio que terminou de cair, assim. Porque daí eu fiquei mais ainda naquela obrigação minha, né? O que vai ser agora? Agora eu preciso conseguir um emprego onde eu me sinta, onde eu esteja, não que eu me sinta, mas onde eu estivesse segura de fato. Onde eu tivesse uma segurança de que acontecesse o que acontecesse, a empresa não poderia me demitir, a empresa não poderia eu não poderia ser prejudicada por conta da minha condição. Então, comecei a tentar fazer concurso, porque eu achava que a solução então era essa, né, ser concursada, ir para algum lugar, porque era mais difícil daí de eu poder sofrer alguma consequência por conta de exames, por conta de dias que eu não estivesse bem, que eu não pudesse ir trabalhar, por conta de futuramente eu tiver que começar com sintomas mais graves, cadeira de rodas, aquela coisa toda. Então eu comecei numa busca assim desesperada por alguma coisa que me trouxesse essa segurança. E na época foi bem difícil, porque eu não aceitava, eu não entendia. E aí a gente passa por todas as fases, né, quando a gente recebe um diagnóstico desse. Então, né, de não aceitar, de negar, de querer negociar com Deus, com o universo, de não entender, de se vitimizar. Isso é um processo normal quando a gente recebe um diagnóstico, né, deste porte. E na época eu sei que eu sentia muito, e isso potencializou ainda mais os sintomas, porque daí, né, fica muito ligado ao estresse também. Então eu sei que na época eu tinha muita dificuldade de caminhar, eu sempre estava com muito calor e sempre muito cansada. A fadiga foi uma das piores coisas que eu sentia, dormência nas pernas, alteração visual, eu tinha perdido já 15% da visão periférica em cada olho. Então aquilo me incomodava bastante, tinha bastante dificuldade de manter a visão também fixa num lugar, começava já a ter alterações visuais, visão dupla, né, aquela sensação de como se estivesse tudo em 3D. E aquilo acontecia direto e eu tinha que parar, fechar o olho, esperar aquilo passar. Às vezes eu estava trabalhando, às vezes eu estava dirigindo, tinha que parar, esperar aquilo passar. Então eu tinha muita dificuldade, tinha muitos sintomas, né, e esses eram os piores. E na verdade eu só fui descobrir que eu tinha esclerose múltipla em função da minha deficiência visual. Quando começou a pegar muito forte essa questão da visão dupla, de não enxergar para os lados, eu comecei a perceber que de fato tinha alguma coisa errada. Até que um dia eu acordei e eu não enxergava nada do olho direito. E aquilo ficou por acho que uns 3 dias assim. Eu achava que podia ser enxaqueca, porque daí eu tinha enxaqueca também. Porque daí eu tinha tudo, né? Eu tinha enxaqueca, eu tinha sinusite, eu tinha todas as ites aí. E aí eu acordei um dia e não enxergava nada do olho direito. E aí eu falei pro meu marido, nessa fase eu já tinha casado e tal, que eu tava assim, que eu tava com essa dificuldade. E aí, mas que eu achava que era enxaqueca, eu tomava remédio pra enxaqueca e não passava. Aí lá no 3º, 4º dia, de manhã eu acordei e tava assim ainda, a gente foi direto pro hospital. E aí foi quando começou a bateria de exames, né? E aí eu fiquei 1 ano nessa investigação, né? Nessa investigação de o que pode ser. Fiz vários exames, fiz punção lombar, que foi uma coisa que foi um tremendo castigo para mim naquela época, ter que fazer isso, porque eu já odiava agulha, eu morria de medo de agulha. E aí teve que começar a fazer todos os exames, tinha que ter agulha envolvido, porque daí tinha que fazer ressonância com contraste, tinha que fazer exames de sangue de 2 em 2 meses, tinha que fazer essa punção lombar. E aquilo pra mim foi me tomando com mais raiva ainda de por que isso tudo estava acontecendo comigo, né? Que era alguma coisa para me botar à prova a minha questão com agulha, né? Então era essa visão que eu tinha também. E aí, quando saiu o diagnóstico 1 ano depois, foi um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo foi um baque muito grande e também foi um alívio,
no sentido de que agora eu não ia mais precisar fazer aquele monte de exames, agora eu já sabia o que era, então agora eu ia, né, ter um tratamento e se iria fazer o tratamento. Porém, o tratamento também é com agulha, né, é uma injeção por semana, e tem que seguir fazendo o acompanhamento, né, com ressonância, com contraste, tem que seguir fazendo os exames de sangue de 6 em 6 meses para poder renovar a medicação. Mas o fato de eu não saber mais o que era já tinha dado um certo alívio, e ao mesmo tempo aquela raiva, né, de por que eu, por que comigo, por que isso. E tentei buscar muitas respostas na época de coisas, mas mais respostas físicas, né, se podia, que é a primeira coisa que a gente vai quando a gente não tem essa consciência, né, de que a gente não é só material. Então, se era genético, se podia ter sido alguma coisa na infância minha, se podia ter sido alguma medicação, se podia ter sido alguma coisa. E a resposta era sempre não, né? Que isso não é uma doença genética, isso não é nada que pode, não tem nada que pode ter causado isso. Né? Isso é algo que vem e afeta diretamente o sistema nervoso central. E aí, aos poucos, ela vai te paralisando, né? Aos poucos, ela vai parando realmente, né, o sistema nervoso central como um todo. Então não vai ter uma coisa que vai pegar mais ou vai pegar menos. A tendência é que vá tudo aos poucos, uma coisa de cada vez. E aí daí foi quando eu comecei nessa busca frenética aí de alguma empresa que me trouxesse essa segurança de eu não me preocupar que eu ia ter que sair para fazer exames, que eu ia ter que sair para médico, que eu ia ter que sair para fazer algum tratamento, que eu ia ter que... E quando, logo no início, o tratamento de choque para tentar frear essa doença é pulsoterapia, que é corticoide direto na veia, e isso tem que fazer 5 dias seguidos, 2 dias por 2 horas por dia, né? Então 2 horas por dia, 5 dias seguidos. Então tinha que ser um lugar que me permitisse fazer isso quando fosse necessário. Que eu tivesse que ficar fora, né? E aquilo dava um efeito colateral enorme, né? Calor, inchaço, vermelhidão, suor, enfim, mal-estar, azia, queimação. Aquilo era horrível de fazer aquilo, era né, corticoide direto na veia. E aí eu fui tomando essas bombas aí, né, e outros remédios para eu me sentir mais disposta, e aí remédio para pressão, porque daí com essa função de tudo isso, a minha pressão foi super alta. Então tomava remédio para pressão, tomava remédio diariamente para conseguir me sentir mais disposta, né, caminhar e tudo mais. Tomava a injeção uma vez por semana, fazia essas pulsoterapia quando os exames davam alterados. Tomava outras vitaminas, né, vitamina D principalmente, que tem que estar muito acima do que as pessoas normais, né? Então quem tem esclerose múltipla, né, ou talvez outro tipo de doença autoimune também, é necessário que a vitamina D esteja o dobro do que o normal. Então tomava vitamina D também, tomava vitamina B12, tomava muitos remédios, tomava vários remédios por conta disso. Então eu precisava trabalhar num lugar onde eu tivesse essa segurança, inclusive financeira, para conseguir manter a doença, né? Apesar de que a injeção, o remédio mesmo, isso a gente não compra, né? Nesses casos o governo dá e a gente retira isso na farmácia do estado. Mas as outras coisas não, então, e as outras coisas tinham uns valores bem altos e eu precisava manter isso. E aí eu consegui um emprego, eu não passei em nenhum concurso na época, e ao mesmo tempo que eu ficava chateada, alguma coisa lá dentro de mim ficava feliz e eu não entendi o porquê. Às vezes eu até achava que eu estava sendo injusta com as pessoas, com a minha família, com meu marido e tal, né? Então eu nem falava nada, que eu estava feliz de não ter passado nos concursos, porque eu ainda não entendia muito bem o porquê que vinha essa sensação de alívio e de felicidade, né? Então eu ficava chateada por não ter passado e não poder dar essa felicidade para eles. E tentei fazer alguns, nunca cheguei nem perto, graças a Deus hoje eu entendo. E daí eu consegui um emprego por conta de uma pessoa que me indicou, numa empresa também bem grande, multinacional e tudo mais. E aí a pessoa, quando eu fui falar com ela, ela já sabia que eu tinha essa questão. E aí quando eu fui falar de fato com ela,
eu expliquei bem para ela como é que era, o que poderia acontecer e o que não poderia acontecer. E ela super topou, tal, entendeu, né? Até por fato de ser uma indicação, a gente ia tentar, a gente ia fazer isso. E aí eu fui trabalhar nessa empresa e eu comecei a fazer uma função lá dentro que eu nunca tinha feito, né? Uma função eu fui para fazer uma função e acabei caindo em outra por questões internas deles lá. Acabei caindo em outra e eu quis arriscar, eu quis tentar, eu quis conhecer. E eu achei que eu tinha gostado muito dessa nova função. E aí eu até comecei a fazer pós-graduação e tal para entender melhor como é que funcionava. E eu achei que agora eu tinha encontrado o emprego da minha vida, eu achei que agora ia ficar tudo bem. E eu levei aí... Eu fiquei 1 ano e pouco nessa empresa. E aí quando começou a chegar ali nos 6 meses, 7 meses, já começou de novo aquela coisa e eu, puxa vida, eu não acredito, de novo isso, né, e tal, não acredito, já não gosto mais, já me sinto infeliz. E aí eu já começava a me culpar, achando que será que sou eu que sou preguiçosa, será que sou eu que não gosto de trabalhar, será que sou eu, será que o problema é eu querer sempre que depender de alguém, né, o que é, qual é o problema, qual é o meu problema, o que eu tenho, que eu não consigo ficar em nenhuma empresa. E problema, de novo, né, o principal problema com o chefe, então, de discordar, de não se sentir reconhecida, de não se sentir valorizada. E aí começou a vir muito essa questão, né, de não se sentir valorizada. Eu me lembro que tinha um prêmio que eles davam lá para os funcionários que não tivesse nenhum atraso e nenhuma falta no mês. E eu não tinha direito. Depois que o meu chefe, essa pessoa que me entrevistou, ela ficou um tempo, logo em seguida que eu entrei, acho que não deu 3 meses, ele saiu. E aí uma outra pessoa assumiu. E quando essa pessoa nova assumiu, ele sabia da minha situação, mas ele me incluiu como sendo normal, como qualquer outra pessoa lá dentro. E aí eu não tinha mais direito a receber esses prêmios porque eu tinha que faltar para retirar medicação, eu tinha que faltar para fazer exame, né? Pelo menos uma vez por mês eu tinha que retirar medicação, então eu não... Eu faltava, eu chegava atrasada uma vez por mês, né? Pelo menos, e ele me tirava o benefício de receber aquilo. E na época eu ficava com muita raiva, né? Na época eu ficava, o que eu quero aqui, né? Uma pessoa que não reconhece, eu sou uma pessoa doente, olha o ponto que a gente chega. Eu sou uma pessoa doente, né? Eu sou uma pessoa... E me vitimizava legal, assim, geral. E as coisas que ele fazia, eu, né, realmente não aceitava ele me tratar da mesma forma que tratava as outras pessoas. Então eu já comecei naquela de não querer mais, não conseguia mais ir, não estava mais nem aí, então, se eu ia perder ou não ia perder o benefício. Quando eu tinha que sair, eu saía mais cedo mesmo, saía mais cedo do que precisava até para poder me livrar logo daquilo lá. Mas eu não era de faltar, eu nunca faltei, porque apesar de tudo tinha uma coisa dentro de mim que não me deixava ser aqueles funcionários... eu não conseguia ser filha da puta, assim, sabe? Eu não conseguia. Então eu era... E quando eu fazia isso de sair mais cedo do que o necessário, eu já ia me sentindo mal, assim. No outro dia eu acabava ou chegando mais cedo ou ficando até mais tarde para tentar compensar, porque eu me sentia mal, não era meu aquilo ali. Eu só não queria mais, mas eu não fazia nada para prejudicar. Eu ficava na minha, fazia o meu trabalho o mais rápido possível para não ter que fazer hora extra, para não ter que ir final de semana. Acontecia muito disso, né, de terem que ir final de semana, e eu fazia o meu trabalho assim, eu baixava a minha cabeça e fazia o meu trabalho rápido, para não ter que ficar durante a semana. Então, às vezes o pessoal estava ali conversando, né, tomando um café e tudo mais, e eu baixava a minha cabeça e fazia, porque eu não ia ficar 1 minuto a mais e não ia ir. Nunca fui no sábado, nunca fui domingo, nunca devo ter feito hora extra, assim, de ficar depois do horário umas 2, 3 vezes por pedido deles, né, quando não era algo que eu estava querendo me redimir por ter saído mais cedo no dia anterior. Então, e era assim, e aí sei que aquilo começou a ficar pesado e tal, e aí eu disse, não, eu vou ter que fazer alguma coisa por mim, né, essa situação não dá mais pra ficar dessa maneira. E aí eu fui procurar alguma coisa pra conseguir, alguma coisa que fizesse eu conseguir entender o porquê que eu tinha essas crises com o trabalho, o porquê que eu tinha essas coisas
de entrar em crise existencial profissional, né? E qual era o meu caminho, o que é que eu tinha que fazer, qual era qual era a profissão que ia dar certo para mim. E isso tudo não estava ainda pensando em lado energético, espiritual, campos, né, vibração, nada disso. Eu ainda estava no físico ali, querendo saber qual era a profissão que eu deveria seguir e que eu não estava encontrando aquilo ainda. Aí eu fui procurar um amigo que trabalhava com essas coisas, né, de treinamentos, assim. E aí a gente fez um teste lá e conseguiu identificar coisas na área pessoal, desenvolvimento humano e tal, de acordo com os resultados que tinha dado no meu teste. E há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu já tinha feito alguns cursos, né? Eu tinha feito curso de Reiki, então eu já era reikiana, e eu aplicava muito em mim e aplicava assim em amigos, em pessoas mais próximas, assim, mas aquilo para mim não ia ser uma profissão. Tanto que quando eu aplicava depois do horário e eu também não divulgava muito. E aí quando a gente fez aquele resultado, né, e eu falei, e aí ele começou a dizer, né, de acordo com o resultado, tal, esse perfil e tal, eu disse, bom, então eu vou ter que olhar para esse lado aí, né, de desenvolvimento mesmo, vou ter que assumir isso e vou ter que ver o que eu faço com isso. Mas eu queria algo que me levasse mais pro lado do energético e não tão aqui pro campo físico, que não trabalhasse tanto no racional das pessoas, que trabalhasse mais no inconsciente. E eu nunca tinha feito isso porque eu não tinha coragem de assumir pra mim, né? E aí eu botava como desculpinha dentro da minha mente racional que eu não ia poder assumir isso pra minha família, pro meu pai, que era um grande administrador, né? Pra minha família, que eu era um terapeuta, que jamais eu ia poder admitir essas coisas. Então, por isso que na época eu também não foquei nisso, né? Tentei vir pro mundo material. E aí quando eu percebi isso, foi quando me deu aquele estalo. Eu disse, não, agora chega, né? Eu preciso olhar pra mim, eu preciso fazer algo que me faça feliz. Olha tudo o que já tá acontecendo, né, comigo. Olha quantas empresas eu já passei. E antes de eu dar agora o próximo passo para ir para uma outra empresa, eu preciso que pelo menos eu saiba o que eu quero. E aí foi quando comecei a minha viagem interior, né? Eu já não aguentava mais, eu já chorava noite e dia. Os sintomas da esclerose estavam cada vez mais fortes, cada vez mais vibrantes, cada vez mais limitantes. Eu não conseguia mais tomar um banho e me vestir, eu tinha que tomar o banho e me sentar para descansar, porque eu já não conseguia mais ficar em pé quando eu me movimentava. Passar um aspirador na casa, então nem pensar, não conseguia mais. E aí então eu já estava no meu limite. E aí foi quando me veio aquilo de que azar, eu vou olhar pra mim, vou ver o que eu quero, vou entender tudo que está acontecendo comigo e vida que segue. Paciência que ficou para trás, paciência que aconteceu e paciência que as pessoas vão achar, né? E eu tinha muito ainda nessa época aquela segurança de que, sei lá, daqui a pouco eu vou poder me aposentar mais cedo por invalidez, então eu vou ter a segurança financeira mais pra frente, eu não preciso me preocupar com isso. Olha só o que eu pensava. Eu não vou precisar me preocupar com isso, porque eu vou poder me aposentar mais cedo por invalidez, então eu vou fazer agora o que eu tenho vontade de fazer. Sei que, de certa forma, isso fez com que eu abandonasse um pouco o medo que eu tinha dos julgamentos e olhasse, de fato, para aquilo que eu queria. E aí eu comecei a fazer cursos, estudava muito, eu lia muito, li muitos livros, fiz muitos cursos, todos voltados para energia, campo energético, espiritualidade, mente consciente, mente subconsciente, lei da atração, né? Como é que funciona essa realidade, essa dimensão, outras dimensões, como é que a gente atrai, como é que a gente cocria, né? Por que a gente vive a realidade que a gente vive. Estudei muito, né? Então, esses 3 anos, isso foi há 3 anos atrás, quando eu saí dessa empresa e já comecei a olhar para mim, né? Cheguei no pico aí dos sintomas de esclerose e comecei a olhar para mim
Então fazem 3 anos, e nesses 3 anos eu li o que eu não lia, acho que o que eu não li a minha vida inteira. Então, em 3 anos eu li o que eu poderia ter lido a vida inteira se eu pegasse um livro aí por ano que fosse. E estudei muito, fiz muitos cursos, fiz muitas formações e fui tudo aplicando em mim. E a cada formação que eu fazia, né, sempre nessa área de sair do material agora, de entender como é que funciona a energia, o campo energético, né, a outra realidade, não essa material física. Tudo começou a fazer sentido. As pecinhas do meu quebra-cabeça foram começando a se encaixar, assim, uma após a outra, né, uma do ladinho da outra. Então eu entendi de onde é que vem, da onde eu criei essa esclerose múltipla. Eu entendi de onde veio essa questão de eu não conseguir ficar em emprego nenhum, por que eu tinha sempre problema com o chefe, né, e não com os colegas, mas era com o chefe. Eu entendi coisas do meu relacionamento, né, amoroso, casamento. Eu entendi coisas que eu vivia e que eu achava em relação à minha família. Eu entendi o porquê que eu não tinha as lembranças, o porquê que eu não lembrava de muita coisa da minha infância. Então as pecinhas foram começando a se encaixar. E então coisas voltadas, por exemplo, a trabalho, né, quando eu comecei a visitar o meu subconsciente para entender o que eu tinha registrado lá, qual era a informação que eu tinha dado, o que eu tinha deixado gravado lá no meu inconsciente. E aí começou a aparecer essas coisas que aconteceram das interpretações que eu dei, né, das coisas que aconteceram com o meu pai em relação à fazenda. Então, em função dos meus pais serem separados também. Então eu tinha muita crença e muita interpretação em relação a trabalho, em relação a dinheiro, em relação a relacionamentos, que conscientemente eu não sabia. Conscientemente, quando eu ia trabalhar crenças, eu achava que eu não tinha problemas em relação a isso. E aí foi quando eu comecei a perceber também que as nossas piores crenças, nossos maiores bloqueios relacionados são as nossas crenças. Só que são as crenças que a gente não sabe o que tem. Porque as crenças que a gente sabe que tem, a gente trabalha nelas e muda. Só que isso é o consciente que sabe. As nossas crenças que nos bloqueiam e que nos trazem problemas são aquelas crenças que a gente não sabe que tem. Então eu tinha crença relacionada a se eu trabalhasse demais, eu ia causar dor para alguém, porque eu sofria quando meu pai saía para trabalhar e meu pai não estava em casa para brincar comigo. Se eu trabalhasse demais, e se eu fosse independente, eu ia abandonar alguém, eu ia fazer alguém sofrer, porque eu tinha me sentido abandonada quando meu pai saiu de casa. E eu não lembrava dele indo embora. E eu vi, né, numa das minhas visitas no meu subconsciente, eu vi o meu pai saindo de casa. E naquele momento eu me senti sendo abandonado, com aquela mentalidade que eu tinha na época. Então, e eu fui entendendo tudo isso, né? Por que eu não conseguia, então, de fato, me entregar a uma profissão, me entregar a um trabalho, para conseguir ser independente, para conseguir ter paixão por algo, né, relacionado ao trabalho. Assim como eu tinha muito aquela crença de que se eu crescesse muito eu ia perder tudo, assim como meu pai perdeu. Se eu crescesse muito as pessoas iam me julgar que nem o meu pai foi julgado. Então o subconsciente ele vai registrando essas coisas de não deixar tu passar, né, da forma com que a gente interpretou. Ele vai registrando as coisas e vai te levando para longe disso, para que tu não passe por aquilo que aquela pessoa passou. Porque assim como tu julgou aquela pessoa, pode ser que as pessoas te julguem também. Então eu comecei a entender tudo isso. E aí eu comecei a pedir mais orientação, comecei a pedir mais, que eu queria saber mais, que eu queria entender mais, né? E parece que aos poucos as coisas começam a vir, porque daí é como se a gente fosse ficando pronta para saber tudo o que aconteceu, tudo que a gente interpretou, tudo que faz sentido, tudo que não faz sentido, para ressignificar. E aí as coisas começaram a vir. E mesmo assim ainda tinha algumas dificuldades que às vezes eu achava que eu já tinha feito tudo que eu podia fazer e a coisa não andava, a coisa não melhorava. E aí sempre que eu relaxava, sempre que eu procurava algum conhecimento novo, me vinha a resposta daquilo também.
me vinha a resposta para aquela situação que eu achava que eu já não tinha mais o que fazer e mesmo assim não estava conseguindo. E às vezes quando eu queria desistir, queria voltar a procurar um emprego, queria voltar a fazer, né, alguma coisa por medo de não conseguir, sempre vinha alguma situação, ou algum depoimento, ou alguma pessoa, como se fosse um recado assim, do universo me dizendo: calma, a gente tá te preparando, né, tá te preparando mais, tá te trazendo mais conhecimento para que tu siga o teu caminho. E com isso tudo que eu juntei de conhecimento e liguei a minha história e fui me libertando e fui me limpando e fui ressignificando muita coisa e as coisas foram começando a aparecer, as pessoas começaram a aparecer na minha vida, as pessoas que ajudam, né, de certa forma com que eu cresça, né, pessoas que querem crescer também e aí acabam sintonizando nessa frequência. Quando a gente entra nessa frequência, né, vai captar pessoas que estejam na mesma frequência. Então começa a aparecer as pessoas, começa a aparecer as oportunidades, começa a aparecer e a coisa começa a fluir. Então, nesses 3 anos de estudos aí, formações, eu fui sempre aplicando muito em mim. E hoje, o que eu faço, o meu trabalho, né, é compilar isso tudo, é pegar as melhores práticas de cada formação que eu fiz, aquelas práticas que funcionaram melhor, aquelas práticas que tiveram melhor sintonia comigo, aquelas práticas que eu posso dizer que eu fiz e vi o resultado palpável, que quando a gente começa, a gente tem que começar na fé. A gente ainda não tem a nossa experiência para dizer se vai funcionar ou não. Então, eu peguei todas essas práticas e fui fazendo todas elas, e aí peguei, né, escolhido a dedo as melhores daqui, dali, para ensinar as pessoas a fazer também. Porque assim como eu consegui, assim como funcionou para mim, a gente está todos sobre as mesmas leis universais, sobre as mesmas leis de energia, de campo vibracional. Então, se funcionou para mim, não tem como não funcionar para outras pessoas. Só que a pessoa tem que querer. E aí, para que as pessoas não façam essa caminhada, né, que eu fiz aí de a vida inteira não entendendo o que acontecia comigo e depois nesses 3 anos aí testando uma coisa aqui, uma coisa ali, eu entendi que a melhor coisa que eu poderia fazer também pelas pessoas, pela humanidade, era fazer um passo a passo simples, né? Fazer um passo a passo encurtado, para que elas também não levem 3, 4, 5 anos para ter essa expansão de consciência. E então é isso que eu venho fazendo. E a cada vez que vem uma dificuldade, vem ao mesmo tempo, vem um sinal de que eu estou no caminho certo, vem um sinal de que eu tô sim ajudando as pessoas. A cada depoimento que vem das pessoas me relatando o quanto eu fiz diferença na vida delas, isso não tem preço, né? Isso é muito gratificante. E aí com isso tudo também eu fui trabalhando o meu campo energético, né? Entendendo que toda a doença física e tudo que está no físico e tudo que está aqui, né, na nossa realidade é a gente que atrai para nossa vida. Então, comecei a trabalhar questões dentro de mim que conforme eu ia limpando esses meus traumas, essas minhas crenças, as coisas aqui fora iam se modificando. Então, a esclerose múltipla, hoje, é algo que eu não lembro que eu tenho. Eu não tenho nenhuma limitação mais por causa dela. Hoje eu não digo mais que eu tenho esclerose múltipla. Hoje eu entendi que eu estou com esclerose múltipla. Eu não tenho ela não me pertence. Eu não nasci com ela. E mesmo que eu tivesse nascido, ela não é minha. Né? E aí hoje, às vezes eu vejo as pessoas dizendo: eu tenho isso, eu tenho câncer, eu tenho rinite, eu tenho sinusite. E eu fico observando, sabe, como é importante a gente ter essa expansão de consciência, porque não é delas. A esclerose múltipla, ela não é minha. Ela não me pertence. Eu estou com ela. E quando eu comecei a vir desta forma e comecei a trabalhar em mim coisas que eu nem precisei olhar, eu quero tratar o que causou essa esclerose múltipla em mim. Não é necessário fazer isso, porque o que causa uma doença física são as tuas emoções.
Então, eu tratando as minhas emoções, sem mesmo ter a intenção de tratar a esclerose múltipla, eu tratei ela. Hoje eu enxergo perfeitamente, eu não uso mais óculos. Hoje eu caminho, eu faço exercício. Eu emagreci 24 quilos. E eu achava, em função da esclerose, tempo atrás, eu achava que eu nunca mais ia conseguir emagrecer. Eu nunca fui muito feliz com o meu corpo e eu achava que agora ferrou de vez, que agora não ia mais nunca conseguir, porque eu não conseguia fazer uma atividade física. Então, de um ano pra cá, eu emagreci 24 quilos. Eu faço atividade física, eu faço caminhadas, eu brinco, eu corro, eu faço o que eu quiser fazer. Eu leio, eu não uso óculos. Tudo aquilo que me limitava antes, eu não tomo mais nenhum remédio, já fui dispensada pela própria médica. Inclusive vitamina D, os últimos exames que eu fiz, ela deu super boa e eu não tomei um comprimido de vitamina D, foi só tratando o meu campo energético. Não tomo mais vitamina para pressão e minha pressão está super normal. A única coisa que eu ainda tomo, porque eu tenho juízo, mas que eu tenho certeza assim, que vai chegar um momento em que eu não vou precisar mais, é a injeção semanal. Mas as coisas que eu usava para me manter disposta, para me manter bem, para me manter sem nenhum sintoma, eu não preciso mais. Eu tomava 5 remédios, eu não preciso tomar mais nenhum. Eu fiquei só com o sexto, que é a injeção semanal. Isso até eu fazer aí os próximos exames para ver como é que vai estar também. Mas esse eu também tenho fé, tenho certeza que vai chegar um momento em que eu não vou mais precisar dela, porque eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais nada que me diga que eu preciso disso ainda, e eu tenho muita fé que isso vai acontecer. E ao mesmo tempo que eu tenho fé que isso vai acontecer, eu também tenho muito tranquilo já dentro de mim que caso eu não possa parar de tomar injeção, porque caso eu faça o exame e ainda apareça na ressonância as lesões lá no meu cérebro, eu já não vejo mais ela como uma inimiga. Eu já não vejo mais ela como algo que está me ameaçando. Eu já olho para ela como um alerta de que eu tô aqui ainda, né? Como se ela estivesse me dizendo, eu tô aqui ainda, tu tá no caminho certo. Se tu continuar nesse caminho, eu não vou nunca mais me manifestar. Agora, a hora que tu pisar fora da linha de novo, eu vou me manifestar para tu te ligar. Então é dessa forma que eu olho para ela hoje. Não é mais como uma ameaça. Né? É como se fosse alguém me empurrando. Vai que tu tá no caminho, vai que tu tá no caminho. Quando tu estiver no caminho, eu não vou me manifestar. Eu vou ficar aqui quietinha, né? Então eu já olho para ela dessa forma. Porque também não adianta eu negar, não adianta eu querer brigar, não adianta eu querer rejeitar. Quanto mais a gente rejeita alguma coisa, mais grande aquilo fica. Então, ok, tá aí, a gente convive, né? A gente convive muito bem hoje, não tenho mais problema nenhum com ela. E ela tá ali como um sinal de que eu tô no caminho certo. É dessa forma que eu vejo pra ela hoje. Né? Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz, muito realizada. Eu me sentia muito amarrada, como se eu não soubesse o que eu tinha que fazer. Hoje eu não tenho mais essa sensação. Né? Por mais que, muitas vezes, na nossa caminhada, a gente começa a se descobrir, a gente já quer ver o resultado. Mas, por mais que, quando a gente começa a nossa caminhada, a gente ainda não consiga ter o resultado palpável, né? O resultado real, a gente já sente que a gente está no caminho certo e é isso que importa. E quanto mais eu sinto que eu estou no caminho certo, mais confiante eu fico. Né? Quanto mais eu sinto que eu sou a única pessoa que posso fazer algo por mim e eu vou lá e faço, o universo vai me ajudando, mandando aquilo que eu preciso para que eu siga nesse caminho. Né? Então é dessa forma que eu vejo hoje as coisas. Então não tem nem comparação com a Simone de antes e a Simone de agora. Né? A Simone de agora é uma pessoa totalmente fora do material, né? Que já entendeu que o material ele vem como consequência quando tu consegue ser aquilo que tu quer, que tu deseja, né? Eu não quero, eu desejo ficar feliz, eu desejo estar feliz. Então eu preciso ser desde já feliz para que eu permaneça uma pessoa feliz depois. Então, quando a gente começa a entender as coisas dessa forma, o nosso dia a dia ele começa a se modificar. Vai ter altos e baixos, vai, mas quando a gente está no baixo, a gente consegue parar para perceber o que está acontecendo com mais calma, o que é que tem que ser feito para modificar e para levantar o astral de novo, para voltar para a caminhada. Então isso eram coisas que duravam
Eu estar mal era uma coisa que durava às vezes 6 dias da semana e um dia eu estava bem. Hoje eu te diria que eu fico mal uma vez por mês e olhe lá. E quando eu fico mal, eu não estou dizendo de ficar mal de ficar depressiva, é de ficar pensativa, tá? Tô sentindo meio trancado aqui. Vamos olhar para isso aqui para ver o que a gente pode fazer para abrir para coisa melhorar isso aqui que não tá muito legal. E não é mais aquela coisa de se vitimizar, de achar que é o outro que tá fazendo mal para mim, que foi Deus que me mandou uma doença, que o outro não me dá oportunidade, que foi os meus chefes. E eu entendi inclusive qual era o papel dos meus chefes, né, a minha vida inteira, né, me mostrando, tentando me empurrar para a vida, tentando me empurrar para que eu fosse mais confiante em mim, né? Então, hoje eu consigo entender tudo isso, né? Assim como eu consegui perceber também a minha dificuldade de ter a minha empresa, né? De montar o meu negócio por conta de tudo que eu julguei dos meus chefes. Hoje eu estou aqui, né, reincluindo as habilidades que eles têm. Hoje eu olho para cada um deles e digo, nossa, hoje eu sei o que vocês passavam, quando vocês ficavam preocupados quando chegava no final do mês se ia ter fechado a meta ou não, e eu achava que aquilo era desumano, né? Então hoje eu consigo entender tudo isso e hoje eu preciso de tudo isso, né? Então são essas coisas que a gente vai percebendo e vai começando a reincluir na gente. Então sei que o que eu posso dizer é que a gente é muito além, né, de um corpo físico, de um campo material. A gente é muito mais do que isso, né? A realidade que a gente vive é aquela que a gente sente. E quando a gente sente alguma coisa, a gente precisa agir. Então, se eu só sentir e não fazer nada nunca, nada vai acontecer. Então, é um conjunto de coisas. É o que eu penso com o que eu sinto e aí eu faço. E aí isso vai trazendo a minha realidade, seja boa ou seja ruim. Mas foi eu que criei. Nunca ninguém teve culpa de nada. Nunca ninguém foi responsável por nada do que aconteceu na minha vida. Tudo que aconteceu na minha vida foi por conta de crenças que eu tinha, de vibrações que eu entrava, e aí eu ia atraindo aquelas coisas para mim. E hoje eu costumo dizer também que a esclerose múltipla ela foi a pior, melhor coisa que já aconteceu na minha vida, né? Porque foi através disso que eu dei uma virada de chave. E a gente sempre precisa, o ser humano sempre precisa de alguma coisa, de alguma dor muito forte, né, para mudar. A gente muda quando a gente entende o que é o amor incondicional. Mas para a gente entender o que é o amor incondicional, a gente precisa sentir uma dor muito forte. Infelizmente, o ser humano ele é assim. Então, é nos momentos de dor, quando a gente diz basta, chega, não aguento mais, é que a gente vai procurar ajuda, é que a gente vai procurar o que a gente quer fazer, né? De fato, não precisava ser assim. Não precisava ser tão difícil, mas isso é do ser humano e eu não sou diferente, comigo não foi diferente, né? Então quando deu quando eu estava no auge dos sintomas de não conseguir ficar em pé, de não saber se eu ia conseguir tomar café sozinha depois de uns anos, de ficar já programando como é que seria minha vida no futuro, porque eu ia precisar morar numa casa que suportasse uma cadeira de rodas passando pra lá e pra cá, e aquilo começou a me consumir cada vez mais. Foi quando eu fui procurar as minhas respostas. E hoje eu tenho certeza que nada disso vai acontecer. Hoje eu tenho certeza... Hoje isso já não existe mais, né? Hoje já não tem mais nada de... Não tem mais nada de sintomas, eu não tenho... Hoje eu não estou... Hoje eu não tenho mais, eu estou com... Né? Não tenho mais ela. Ela, né, como eu falei, ela tá ali só como um alerta, uma aliada para me manter no meu caminho. E isso tudo a gente pode fazer, né? Isso tudo a gente não adianta ninguém querer fazer pela gente. Isso tudo é a gente que tem que fazer pela gente. Então, quando a gente decide que a gente quer, o universo ele colabora colocando as pessoas certas no teu caminho. E aí as pessoas, os cursos, os livros, né? Então, só que aí depende da gente também, não só conhecer, mas experimentar. É quando a gente experimenta que a gente vê o resultado. Não adianta só eu conhecer, eu ler um livro e não fazer nada, né? Então, quando a gente aprende algo novo, a gente coloca em prática e a gente experiencia aquilo e vê qual vai ser o resultado daquilo. E aí isso tudo depende de cada um, né? Isso depende só da gente.
E aí, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente consegue entrar nessa frequência de experimentar e começar a ver os resultados, aí a gente já vai passando da fé pro de fato saber. Porque quando a gente não sabe ainda, a gente só tem fé que aquilo vai dar certo. E quando a gente experimenta e sabe o resultado, aí a gente conhece, de fato. Aí a gente sabe, né, de fato. Esse é o grande lance. A gente sair do ter fé pro saber. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter fé, a gente tem que ter fé para tudo. Porque quanto mais fé a gente tem, mais o universo colabora. Então, essa é a Simone Damasceno, que hoje conseguiu vencer a esclerose múltipla, conseguiu vencer corpo, emagrecendo mais de 24 quilos, conseguiu vencer todas as suas crenças de passado, medo de trabalho, medo de montar a sua empresa, né, de ter uma paixão profissional, uma profissão de fato. Venceu tudo isso. Então hoje eu sou treinadora, sou hipnoterapeuta, sou terapeuta holística e ajudo, né, as pessoas que querem ter essa expansão de consciência também, perceber o poder que tem dentro de cada uma delas, vencer o eu de cada uma delas e voar. Voar, porque foi para isso que a gente veio, para ser feliz e voar.